Para provar que o diabo não existe, um jornalista ateu decide entrevistá-lo. Essa é a premissa do meu conto, A Entrevista do Século, que eu publiquei no Substack. Eu vou ler as 3 primeiras partes dele aqui para você. Joelson se ergueu da cadeira de presidente e, mãos espalmadas sobre a mesa de jacarandá, olhos em mim como os de um gato e uma lagartixa, disse, em voz tão alta que toda a redação do jornal deve ter ouvido: desculpas não vão colar dessa vez. Seu rosto, de pele parda bronzeada, tornara-se cor de cereja. As mãos pressionavam a superfície da mesa, como um animal prestes a atacar. As veias do pescoço se contraíam, o pão de Adão se protuberava. É a terceira vez, só nesse ano, que a direção reclama do caderno de cultura, Lúcio. Reclamam porque cultura é algo além deles, tive vontade de dizer, mas me calei. Há 5 anos no Diário do Ceará, 2 deles como editor, eu já aprendi os limites. A família Alencar, controladora do jornal e de um sem número de empresas de vários setores, tinha laços de longa data com os Freitas, uma das linhagens mais tradicionais do Estado, cujo representante ainda vivo de maior visibilidade pública era o próprio Joelson. Acho que nem preciso dizer que o motivo dessa reclamação de agora foi o mesmo das outras vezes. Medi as palavras ao dizer: um caderno de cultura tem o dever de... Eu pedi sua opinião? Joelson se retesou, tirou de uma carteira sobre a mesa um cigarro Marlboro, que acendeu com um isqueiro que pegaram no bolso da calça social cinza. O jornal se engajava na campanha antifumo que tomava o país. Seu diretor, não. Tragou e, olhos entrecerrados, acalmou-se. Ou assim eu pensava, até ele baforar e, rosto envolto em fumaça, dizer: não vai se defender? Respirei fundo. Ao falar, tentei manter a voz calma. Joelson era o pitbull. Cheirava medo, partia para estraçalhar. Um caderno de cultura tem o dever de levantar questões, provocar o leitor, discutir tabus. O mesmo papo de novo. Não é papo, é uma convicção que tento trazer para a linha editorial do caderno. Joelson suspirou, sentou-se e deu outra tragada no cigarro. Expeliu a fumaça e ficou a contemplar os fios tênues que subiam até o teto, onde se desvaneciam na penumbra, como um fantasma engolido pela escuridão. Pôs a vista em mim e correu a mão livre pelos cabelos grisalhos. A linha editorial do periódico se sobrepõe à de qualquer caderno, Lúcio. Não vejo choque entre a cobertura de cultura e a do jornal. O Diário do Ceará é um veículo católico. Entrelacei as mãos à frente do corpo. Nem no manual de redação, nem no projeto editorial está dito que o jornal endossa alguma religião. Em uma redação, o que não está dito é tão importante quanto o que está. Ele apontou a brasa do cigarro para mim. Não, é mais importante. Infelizmente, eu não posso trabalhar com premissas subjetivas. Joelson virou a cadeira para a sua esquerda e baforou. A fumaça subiu rumo a um quadro na parede à frente dele. Na pintura, a última ceia de Cristo com os apóstolos. Embora o cigarro ainda estivesse na metade, Joelson esmagou a guimba e um cinzeiro de mármore da mesa e virou a cadeira para mim. A cultura corporativa é uma cultura de entrelinhas. Com um gesto, ele me impediu de interrompê-lo. E ao contrário do que vocês jovens pensam, um jornal é, antes de tudo, uma empresa. Sim, mas não finja que não sabe que os Alencar são donos de um dos mais prestigiados colégios católicos aqui de Fortaleza. Que Eric é sócio emérito do Rotary Club, tem como um dos maiores parceiros em suas ações de caridade a Arquidiocese. Que Brígida já se encontrou com o próprio Papa João Paulo II. Mas eu posso ignorar quando você traduz e publica um trecho de livro daquele americano ateu, Richard Dawkins, mas não quando você vem com essa. Joelson se ergueu, pegou um exemplar do Diário da Manhã sobre a mesa, destacou dele o caderno de cultura e, uma mão a segurá-lo, pôs o dedo indicador da outra na manchete. Wicca, nova onda entre as garotas da geração X. Joelson, é só uma matéria sobre a tendência dessa última década do século XX. Ele pôs o caderno sobre a mesa. Para os Alencar é uma celebração da bruxaria. Sinto que pensem assim.
Joelson sentou-se, apoiou os cotovelos nos braços da cadeira e percorreu o teto com os olhos. Eu já o conhecia o suficiente para desconfiar que a próxima etapa da conversa seria de apaziguamento. E tive certeza quando ele disse: Eu consigo acalmar o Rubens. O velho gritava no telefone, para você ter uma ideia. Queria te demitir. Minhas costas gelaram, mas disfarcei. Eu demovi. Eu agradeço. Não corra mais um risco desses. Não vale a pena. Ele afastou a cadeira, tirou uma caneta de prata do bolso da camisa e voltou a escrever em um papel, como fazia quando eu entrara. Era sua deixa para eu sair, e assim o fiz. Então logo fechei atrás de mim a porta de vidro. Nájila, secretária de Joelson, sentada em sua baia na antessala, parou de rabiscar em um calendário de mesa. Então, os olhos castanhos dela se agitavam por trás das lentes dos óculos sem aro, em cujas asas caíam mechas laterais de seu cabelo liso, longo e escuro, que lhe amoldurava o rosto, de pele viçosa e queixo fino. Me safei. Por que se queimar assim? O tom dela era de preocupação sincera. Jornalismo é para incomodar os acomodados. É isso mesmo? Ela deu um meio sorriso. Ou sua namorada nova tá te levando pro lado sombrio. Contive minha irritação. Nos últimos meses eu já me acostumara com gozações e deboches em torno de Lili. Mas ainda era difícil segurar o ímpeto de mandar ao inferno quem julgava meu relacionamento pelos princípios convencionais dessa metrópole provinciana chamada Fortaleza. Forcei-me a sorrir, saí pela porta aberta da antessala e segui à esquerda para a última ala da redação, onde funcionava minha editoria. Mudança de cena. Lili acendeu a última vela e se sentou no tatame, à minha frente. Estávamos no meio de um círculo de 5 pontas, cada uma delas marcada por uma vela acesa. Consegue sentir? Ela me perguntou. A energia? Assenti com a cabeça. Por um segundo, Lili sorriu. Uma brisa entrou pela única janela e empurrou para sua testa larga um fio de seu longo cabelo liso. O fiapo ruivo a lhe cortar a tez branca como sangue na neve. Então os lábios dela se contraíram e ela meneou a cabeça. Dessa vez eu quase acreditei. Ergui-me. Lili, eu tento, juro, eu dizia a verdade, mas nada acontece. Ela se levantou e passou a apagar e recolher as velas, jogando-as em seguida em uma lixeira de metal inox a um canto. Estávamos em uma antiga dependência de empregada que Lili transformara em estúdio assim que alugaram o apartamento há 2 anos. Talvez nada aconteça, Lúcio, porque você não se dá a chance. Acabei de dizer que tento. Sua cabeça estava longe daqui. Lá veio você. Ela tinha razão. Minha mente vagueara durante todo o ritual. Não conseguia esquecer o confronto com Joelson na manhã daquele dia. A energia espiritual não está lá fora, Lúcio. Está aqui. Ela jogou a última vela na lixeira e levou as mãos aos seios, cobertos por um vestido negro decotado que lhe ia até os pés. Dentro de nós. Então, para que toda essa parafernália? Apontei para os utensílios no tapete, os quais ela começara a recolher em uma caixa de papelão. Um cálice, uma varinha de madeira, um turíbulo. Só para canalizar o ambiente, para que em vez de atrapalhar, canalizar o ambiente, para que em vez de atrapalhar, ele nos ajude a achar essa energia interior. Claro. Ela pôs a última bugiganga na caixa e abriu os braços. Não sei porque ainda perco tempo contigo. Eu tenho interesse. Como fui tola de tentar converter um ateu? Ela deu um passo rumo à porta aberta. Como assim? Ela não fez menção de parar, daí aumentei a voz. Como assim converter um ateu? Ela parou na soleira da porta e se virou. Eu me expressei mal. Ela saiu. Seguia. Lili, cruzávamos a área de serviço. Você disse para mim que não tinha nada de religioso desses rituais, que eram só manipulações de elementos da natureza. E são? Então, chegávamos à cozinha. Que problema um ateu teria com o Wicca? Se, como você diz, a mágica é só uma coisa que a ciência ainda não deu nome. Lili estacou, eu em frente a ela. Que importa se é algo religioso ou não? Se para você nada disso tem poder real. Eu não gosto de ser trouxa. Ninguém está te fazendo de participar de missas, cultos ou qualquer outro ritual religioso e alimentar a massa de alienados que padres, pastores e pais de santo exploram. Ela olhou para os lados antes de dizer: a Wicca é sim baseado na manipulação dos elementos da natureza.
Então por quê? Mas só o Wicca é assim. Ergui as mãos e gesticulei. Eu continuo sem entender. Só a moderna feitiçaria consiste no uso sutil das forças naturais. A antiga, não. Você me disse que a bruxaria clássica nada tinha a ver com a moderna. Elas têm o mesmo tronco comum. Então, cruzei os braços à minha frente. Você mentiu para mim. Eu me expressei mal. Dei-lhe as costas e, as mãos sobre a mesa de jantar, olhei em torno. Me expressei mal. Os rituais da Wicca evocam em segundo nível feitiços ancestrais que não celebram a natureza, mas... Ela hesitou. Por uma fração de segundo, a cozinha pareceu ficar gelada. Entidades. Virei-me para Liri, sorri. E que entidade eu celebrei sem saber? Ergui a mão espalmada. A deusa Gaia, ergui a outra. Odin, balancei o dedo indicador em risco. Não, não, antes de apontá-lo para ela. Satã, não, diga esse nome. A voz dela explodira. Fitava-me com olhos atemorizados. No silêncio que se seguiu, uma tensão percorreu o ar. Nas paredes bruxuleavam sombras formadas pelos faróis dos carros nas ruas, 10 andares abaixo. Por um instante, uma delas pareceu assumir a forma de um grande pássaro. O calafrio percorreu meu corpo. Quebrei o silêncio, sem saber o motivo, com voz baixa. O que deu em ti? Ela me respondeu em sussurro. Palavras têm poder. Ri, a voz alta de novo. Poder de evocar o quê? Ela hesitou. As velhas bruxas não tiravam seu poder da natureza. Você me disse que elas manipulavam os elementos naturais, mas o poder originário que lhes permitia fazer isso vinha da evocação do anjo caído. Demorou um segundo para eu compreender a que ela se referia. Então esses rituais que fazemos, não! Assustei-me com o tom de voz dela. Como a percebê-lo, ela emendou em timbre normal. São limpos, mas os rituais da Wicca podem, em alguns casos, involuntariamente evocar aquele que dava poder às antigas bruxas. Uma ideia me surgiu. Peguei em minhas mãos as dela. Uma feiticeira Wicca então consegue evocar o... Deixei o nome no ar, receoso de outra reação histérica dela. Por que ela faria isso? A pergunta trazia uma desconfiança. Já devia ter percebido que meu questionamento não tinha sido casual. Se quisesse, ela conseguiria? Ela se desvencilhou de minhas mãos. Os velhos encantamentos são conhecidos de poucos hoje em dia. Alguém em Fortaleza? Ela perscrutou meu rosto com os olhos. O que está tramando, Lúcio? Nada, eu só... Não se brinca com isso. Quem falou em brincar? Eu só não quero mais falar sobre isso. Ela saiu rumo à sala. Eu fiquei. Recostei-me junto à geladeira e repassei para mim a ideia que tivera. Decidi que seguiria em frente com ela, mesmo que Joelson e todos na cidade me chamassem de louco. Mudança de cena. Ficou louco? Joelson se ergueu da cadeira, foi até a porta que levava à antessala, abriu-a e disse a Nájila: chame o serviço médico. Ela ensaiou levar a mão ao telefone, mas Joelson completou: o editor de cultura precisa ser internado. Nájila se deu conta da gozação e sorriu. Joelson fechou a porta, voltou à mesa e sentou-se em sua cadeira, olhos em mim, de pé à frente dele. Deixa ver se eu entendi. Você quer entrevistar o diabo. Isso é uma simplificação. Me esclareça então. Minha ideia é provar que o diabo não existe. Joelson entrelaçou as mãos sobre a barriga, cotovelos nos braços da cadeira. Você percebe que das duas uma, ou você entrevista o diabo ou ele não existe. Mas é isso, apontei-lhe o dedo indicador. Eu irei evocar o diabo para uma entrevista. Se ele não aparecer, é porque não existe. Joelson desentrelaçou as mãos, que passaram a segurar a quina dos braços da cadeira. Pensa que o leitor é tolo? Chamei o diabo, ele não apareceu e por isso ele não existe? Joguei meu grande trunfo. Vou usar uma evocação real, a mesma que as bruxas usaram ao longo da história. Joelson recuou com a nuca. Como vai ter acesso a um feitiço assim? Tenho meus recursos. Dei um passo à frente e mãos a gesticular. Vou descrever o ritual em detalhes, deixar clara a origem. Ao fim, irei desmascarar todos esses grupos e seitas que acreditam no Satanás. Joelson meneou a cabeça. Você devia ter cuidado. Com o quê? Com quem? Tome cuidado com quem irá conversar para ter acesso a esses rituais. Tem muita gente doida por aí.
Por um segundo a surpresa me calou. Joelson nunca demonstrado nenhuma preocupação comigo. Me autoriza a fazer a matéria. Acho que dá manchete de primeira página. Pus as mãos no bolso da calça jeans. Na verdade, vai ser a entrevista do século. Você só esquece de uma coisinha. O quê? Os Alencar. Eles querem sua cabeça por causa das últimas matérias. Imagine quando lerem essa. Eles vão adorar. Joelson tirou dos braços da cadeira as mãos, que ergueu à altura do rosto, palmas para cima. Vão adorar? Uma matéria mostrando com fortes evidências que o diabo não existe? Ele pôs as mãos em lâminas sobre a mesa, palmas para baixo. Se o diabo não existe, Lúcio, significa que Deus também não. Afinal, a fonte de veracidade deles é a mesma, a Bíblia. Fui pego de surpresa. Esse era meu trunfo secreto, que ia guardar para mim. Ao demonstrar que o diabo não existe, ia pôr no leitor a mensagem subliminar de que Deus tampouco. Jamais imaginei que Joelson seria vivo o suficiente para perceber isso. Tive de improvisar. Somos jornalistas. Fomos treinados para perceber essas conexões. Os Alencar não. Mesmo se forem espertos para associar, tirei as mãos do bolso e as pus na borda da mesa. O cérebro humano sempre tenta racionalizar, dizer a nós o que queremos ouvir. A mensagem da matéria será no fim a que todo cristão quer ouvir, por mais contraditório que pareça. E que mensagem seria essa? Que o diabo é só uma história para assustar crianças. Por alguns segundos, Joelson pareceu refletir sobre tudo que ouvira. Enquanto esperava, eu tentava esconder a ansiedade. Será que ele iria autorizar a matéria? E se autorizasse, faria isso sem impor restrições? Eu teria plena liberdade de trabalho? Joelson já ia falar quando, crás, a pintura da última ceia caíra da parede. Entreolhamo-nos, sem nada dizer. Joelson apertou um botão no painel do telefone e chamou por Nájila. Ergueu-se. Vai em frente com a matéria. Saí rumo à porta, por onde entrava naquele instante Nájila, e, radiante com vitória, fui até as baias da minha editoria. Então, essas foram as 3 primeiras partes do meu conto A Entrevista do Século. Está publicado no Substack, eu vou deixar o link aqui. Compartilhe, comente, curte, valorize o canal.